que são as possibilidades, né, Van, de usos da base nessa temporada. Base no radar, quem pode ganhar chance com o Crespo em 2025? A gente tem esse nome a nome aí pra gente fazer uma lista e também a gente pontuar quem a gente acha que pode ganhar mais espaço. Começando pelos goleiros, Yang e o Leandro, para mim, isso, enfim, eu já falo já há um tempo, não é uma posição incoerente. Acho que os dois deveriam já ter sido utilizados, pelo menos um deles, né? O Yang, que é o cara que tá esperando mais tempo. Mas eles nunca vão ser usados até que o Jandrei cumpra o seu contrato no São Paulo. Porque ele foi contratado e teve o contrato renovado até o fim de 26 para ser o segundo goleiro. E hoje ele não ganha pouco, ele não ganha salário de reserva. Inclusive, até, né, se for puxar esse levantamento, eu duvido que tenha algum goleiro reserva na Série A que hoje ganha assim menos que o Jandrei, né? Então, ele é um jogador que ele foi contratado, entre aspas, para ser o porto seguro, quando a gente não tem o Rafael. E ele não é esse porto seguro. Então, para mim, é a pior relação custo-benefício que a gente tem hoje no elenco. Né? Para mim, você tira espaço da base. O Yang, se eu fosse empresário dele, talvez eu já estaria bastante impaciente. A gente estava até brincando aqui, né, em 2021, quando o Crespo era técnico, ele já era terceiro goleiro, e aí ele volta, ele continua terceiro goleiro e nunca estreou pelo São Paulo. A gente não sabe mais qual que é o nível de atuação do Yang, porque ele foi bem no Sub-17, aí no 20 ele fez 12, 13 partidas e já foi profissional. E aí, desde então, ele não pisou mais em campo. A gente não tem mais, assim, ele não joga um jogo profissional há, sei lá, 3 temporadas, salvo engano. Então, eu acho que é bastante preocupante isso. Né? E aí tem o caso do Leandro também, que a gente comentou, tá em fim de contrato, não foi procurado, para mim valeria renovar e dar um empréstimo para ele de repente, mas eu acho que esse uso de goleiros para começar, Van, acho que nunca vai ser possível tendo o Jandrei no plantel. Concordo. Não dá, né, cara? Eu falo, é muito contraditório certas coisas que acontecem no São Paulo, mas eu realmente usaria o Yang ou o Leandro, e eu relembro, é o que o Crespo fazia em 2021, ele colocava o Lucas Perry para jogar alguns jogos. Então, eu acho que é muito importante. A ordem aí, eu não, sinceramente, não posso opinar, né, em relação ao qual deles. O Leandro, aliás, a gente tá nessa dúvida da permanência dele, enfim, né? Mas eu acho que poderiam ser testados, né? Não tem como. E o ideal seria o Campeonato Paulista, mas, enfim, passou, né? Seria a chance deles serem usados. E aí, na direita, aí sim, acho que já entra um debate mais forte, né, Pri, dessa utilização. Porque hoje, com a saída do Igor Vinícius, a gente tem 2 nomes na sucessão, né? Felisberto, que tem 18 anos, seleção de base, e o Mike, que tem, assim, 20 anos, né? Já é um cara mais pronto, entre aspas, de base, que fez uma grande copinha que já tá no radar. Acho que os dois tendem a ganhar espaço na temporada, mas o Mike, para mim, tem que furar a fila, entre aspas, para ganhar esse tempo de jogo, até por já ter 20 anos, né? Então, acho ele um jogador preparado. Eu, assim, vejo muito a base e vi muito Felisberto desde que ele tinha 16 anos, né? Ele sempre mostrou muita maturidade, né, em campo. Então, é um cara que sempre mostrou muita lucidez, né, em campo, posicionamento e tudo mais. O Mike, eu tinha uma visão do Mike no Sub-17, que eu achava o Mike meio, assim, peladeiro, sabe? Um cara que era um cara que partia muito no individual e tal, mas isso é bom. Acho que isso falta na base, não é num sentido ruim falar que o cara é peladeiro. É um cara que tinha um pouco da característica futebol de rua, sabe? Aquela coisa que faz parte do nosso DNA como um todo, DNA brasileiro. Então o Mike, para mim, é um cara mais ousado. Mas a copinha dele, ele mostrou uma leitura tática defensiva fantástica. O jogo dele, né, que é o jogo que o Rian faz os 2 de pênalti, né, que foi contra o Criciúma, salvo engano, que o São Paulo tava perdendo o jogo. Cara, o Mike colocou no bolso aquele jogo. Ele vinha buscar a bola em todos os cantos do campo, né, lá em Jaú. Então ele fez uma atuação fantástica. Ele foi, assim, muito bem. Acho que o Mike já estaria pronto para ganhar o espaço. E aí, para quem pergunta também, a gente transmitiu, né, o jogo aí da quarta-feira do Sub-20, ele saiu machucado, a gente está ainda em busca de maiores informações, mas pelo que a gente tem aqui de informação inicial, ele teve uma lesão muscular na coxa direita e ontem já começou o seu tratamento no Refis, né, então não deve tirar ele por muito tempo. É uma pena porque é logo no começo do Crespo, ele já poderia, né, tirar uma impressão inicial e aí ele tem essa situação muscular. Mas eu acho que o Mike é um cara que eu vejo já como pronto para assumir essa posição, Pri. Eu acho que vai muito também da necessidade do profissional, né? Por isso que eu acho que essa posição é até curioso de falar, porque é a posição que dos meninos que começaram a treinar no profissional é a posição que menos se jogou, né? Os outros meninos entraram muito mais, até porque eu acho que, cara, não sei se é correto falar isso, mas
não levem muito ao extremo, mas é um pouco mais fácil, entre aspas, né? A posição, por exemplo, do Ferreira. Todas as posições, para mim, mais ofensivas, elas são um pouco mais fáceis porque elas envolvem menos responsabilidade no resultado direto. Porque às vezes você pode não ajudar lá na frente, mas se você prejudicar lá atrás, é muito pior, pensando na paciência para se formar e tudo mais. Fez sentido o que eu falei? Não estou falando que é mais fácil, ao mesmo tempo que eu não sei usar outra palavra. Então, acho que vai muito disso, desse maior cuidado, maior responsabilidade de cuidar de todo um setor, principalmente nesse estilo de jogo do Zubeldia, todo um lado de um campo fica ali nas suas costas, enfim. Mas eu concordo, assim, que o Mike, ele passa um pouco o Felisberto, por mais que o Felisberto esteja esperando mais tempo, como você falou, né? Mas eu acho que ele tem um pouco mais de... Demonstrou um futebol recentemente melhor. O torcedor quer muito ver ele jogar, tem essa fatalidade da lesão. Com certeza, o que a gente vê aqui conversando com pessoas é que com certeza é uma lesão. Ele já está tratando, enfim, a gente não sabe exatamente o resultado do exame, mas neste momento, se tivesse jogo amanhã, o Mike não teria condição de jogar, né? O fato é que tem bastante tempo ainda para os próximos jogos e nem acho que ele vai entrar já no comecinho, né? Vai ser um processo ali, tomara que não tão longo que nem está sendo até agora, que a gente está em junho e o Gabriel caiu, não sei. A gente está em junho e ele foi pouco relacionado, enfim. Então, assim, eu acho que o Mike passa um pouquinho o Felisberto e é um jogador que merece permanecer sendo relacionado e ter mais oportunidades, talvez em jogos mais fáceis e, se precisar, também nos jogos mais difíceis, né? Eu acho que foi num debate que a gente teve com o Renan aqui recentemente, né? Eu falei sobre essa paciência, sobre os jogos difíceis, e ele falou uma coisa que até mudou minha opinião, que, cara, tem que estar pronto para quando precisar, que foi o que aconteceu com o Ferreira, por exemplo, que para mim, por exemplo, é muito mais jogador que o Matheus Alves. Ele entrou não é furada, porque os adversários da Libertadores eram fáceis, mas é um peso, né? Fora de casa, Libertadores, enfim, ambiente diferente e tal, e aí você entra e faz gol. Então acho que tem essa diferença para ele, né? Exato. E aí, Ivan, pra gente avançar aqui também na nossa pauta, eu vou fazendo esse ping-pong com vocês as posições, mas se sintam à vontade para falar dos outros que a gente já mencionou. Igão. E aí, esse é um caso que eu assim, particularmente não entendo, porque ele tem 17 anos apenas, é verdade, então ele tá numa transição, 17 pro 20, que foi, né, pra muitos precipitada, mas o Igão, pra mim, ele é um zagueiro que, assim, pelo que eu pude acompanhar também na Flórida, que era uma pré-temporada, o pessoal tava começando ainda, eu vejo ele como um cara pronto pra ser uma opção nesse elenco, porque ele é um zagueiro muito inteligente, né, ele lê o jogo de forma inteligente, ele tem saída de bola, tem jogo aéreo, tem, assim, cara, desarme, parece que eu sou empresário dele, não sou, mas eu acho ele bom jogador, sabe? Eu acho ele um cara Você tá ganhando quanto, Gabriel? Daqui uns dias nós sobra. Por favor, vai apurar pra gente, tá? Inclusive, passar um bastidor aqui de algo que aconteceu, eu não lembro qual foi a entrevista coletiva, acho que foi do Cedric Soares, que a gente, quando vai na coletiva, a gente pode parar o carro na Barra Funda, né? E aí eu fui parar o carro, e aí, porra, era uma vaga muito apertada, quase que eu arranco o retrovisor do carro do empresário do Igão. E aí ele falou, calma aí e tal. E aí eu fui voltando e tal. Não tive nenhum acidente de carro, né? Mas, enfim. Tá pagando favor agora, então. Digão, vou te falar. E ir de carro no CT é complicado, porque você chega e tá tipo assim, uma Range Rover, só os carrão. E aí eu chego lá com o meu C3, que nem sei estacionar direito, e falo, mano, pelo amor de Deus, Jesus, não deixa eu bater. Eu não tenho dinheiro pra pagar, mano. Perfeito. Mas, Van, em cima disso, né, quando a gente fala dessa possibilidade da base, eu acho ele um cara que, na ausência do Rua Tressoldi, por exemplo, né, não tendo ele, não conseguindo renovar, eu não iria no mercado. Para mim, você tem a solução em casa, que é o Igão, que vira essa opção da base. Porque hoje o São Paulo, né, assim, considerar, hoje o Ferrares virou lateral. Não sei se o Hernan Crespo tem o mesmo pensamento. Mas a gente tem Arboleda, Alan Franco, a gente tem Ferrarese, né, que pode virar uma opção, o Sabino, né, então a gente tem essas opções aí, 4 opções de origem para a zaga. Acho que essa quinta opção, ou quarta opção, considerando a ausência do Ferrarese, pode muito bem virar o Igão, né, para mim, quinta ou quarta opção tem que ser um jovem da base, não mais um zagueiro que você bota ali mais 25 milhões, né, então acho que esse uso dele é algo que tem que ser muito pensado pelo Crespo, ele vai ver naturalmente os jogos de base, e o fato, né, de enfim, 2 caras terem ido, né, ver o jogo do 20 já na quarta-feira, Juan Branda e o
o Nepote, nosso amigo Gustavo Nepote, né, Pri, foi pro jogo, né, aí de quarta-feira, Brasileirão Sub-20, é algo que eu fico mais tranquilo vendo também, porque eu sentia, né, em outros momentos, cara, que a comissão técnica parecia que não tava vendo muito os jogos da base, né, porque cara, essa evolução do Sub-20 não era muito, assim, trazida de forma imediata pro time profissional. Acho que o uso do Igão vai ser um ponto importante também para planejar esse elenco, o Van. Não considerando que o Gabriel aí tá devendo favor, então, pro empresário do Igão, né, por bater no carro dele, mas a galera tá perguntando aqui se ele é um bom jogador. Foi por pouco. Se o Igão é um bom jogador. O Gabriel trouxe algumas características dele, né, a gente conseguiu ver um pouco, né, e assim, pô, é que nem isso, tipo, contando que não vamos ter mais o Juan Tressoldi, por exemplo, né, e a gente precisa de opções na zaga, é o que eu falo, tipo, ainda mais pensando que o Crespo talvez opte por jogar com 3 zagueiros. Pra você jogar no esquema de 3-5-2, enfim, você precisa ter opções, e boas opções, porque você tira um Alan Franco, beleza, você não vai conseguir repor a altura, mas porque pode acontecer muita coisa, o jogador pode se lesionar, pode ficar suspenso, pode acontecer um monte de coisa. Então a gente precisa ter muitas opções na zaga também, que não sejam tão oscilantes, né? que não mude muito, enfim. E assim, uma das últimas boas vendas que a gente fez foi do Beraldo, né? E a gente se surpreendeu muito pela personalidade, pela técnica dele, muito bom. Não tô comparando ele com o Igão, não é isso. Mas eu quero dizer que, tipo, realmente uma das nossas grandes estrelas e promessas que foram vendidas e que nos trouxeram um retorno também esportivo foi o Beraldo, né? Ganhou também a confiança e carinho da torcida. Então, acho que assim, eu acho que sim, tem que aproveitar o Igão, colocar ali pra ser relacionado, pra entrar em alguns jogos e utilizá-lo, porque Ferrarese constantemente também é convocado, e, enfim, melhor contar com um zagueiro que vem da base, que teoricamente não é de graça, né, mas tá subindo, a gente vai poder, aliás, monetizar em cima desse jogador, né, conseguir alguma grana em cima dele futuramente, então é melhor colocar ele pra jogar do que investir no Juan, que não, enfim, vai ter retorno? Não. Então eu acho que realmente é uma opção sim. Eu vejo dessa forma. E aí, Pri, a gente entra nos meias, né? Tem o Rodriguinho, que é um meia criativo, mas antes de falar dos volantes, né? Tem o Negrutti, que tá na arte, e tem o Hugo também, que faltou nessa arte, mas que tá voltando de lesão de LCA, volta mais aí pro mês de agosto, setembro, né? Mas que vira uma opção também. Eu acho que esse uso desses volantes, né? Negrutti e o próprio Hugo, né, em caso de volta, e tem o Luan também, que não tá nessa arte, mas é um cara que veio da base, já é mais também experiente. Acho que eles vão também passar pelo fato da permanência do Maia, que eles seguem como uma opção. Na ausência do Maia, não tem desse jogador, teria Luiz Gustavo, que a gente sabe muito bem que tem uma questão de saúde, nem voltou aos treinos ainda, então acho que é um cara que vai jogar ali os 2 últimos meses do ano e aí já encerra o ciclo. Mas eu acho que passa também pelo que o São Paulo achar no mercado, né? Então, assim, caso venha do Maia, por exemplo, eles vão no mercado buscar mais um volante, certamente. Não conseguindo achar aquela opção que une esse bom e barato, pode ser que esses meias, eles sejam mais oportunizados, né? E aí eu te pergunto do Negrutti, Pri, mas também puxando do Luan. Você acha que tem alguma projeção desses caras que jogam na volância, ganharem espaço nesse semestre com o Crespo, Pri? Olha, vou ser muito sincera, para mim, o Luan tá à frente desses jogadores, tá? Eu diria que na expectativa desses meninos, especialmente Negrutti, eu não vou falar o Rodriguinho porque ele também já é remanescente no profissional, né? O Negrutti e o Hugo, eu acho que o Hugo era o cara que o torcedor queria muito ver, apesar do Negrutti já ser um velho conhecido da torcida do São Paulo, mas é mais ou menos parecido com a situação do Felisberto ali, do Mike, e coloco até o Igão junto com o Igor Felisberto e com o Negrutti, porque são jogadores que a gente já vê há um tempo, né? E o Hugo é essa novidade que o torcedor queria muito ver, teve essa fatalidade, e voltando... Falando aqui há meses para vocês que o André Silva pode ser vendido. Nas últimas horas surgiu mais informações sobre isso, né? Atualizações. Segundo o blog do São Paulo, a chegada de Dineno pode influenciar na venda de André Silva. O São Paulo não descarta vender André Silva se chegar propostas por ele, até porque, como eu falei para vocês desde a chegada do Dineno, o Dineno veio para disputar a vaga com o Caleri, hoje lesionado, né? Hernan Crespo chegou a pedir o Dineno quando estava em outro clube ali, há alguns anos atrás, já conhece bem o jogador. A tendência é que Dineno ganhe a titularidade no ataque
em breve. André Silva, desde o ano passado, vai recebendo sondagens e até mesmo propostas para deixar o tricolor. Já chegou até mesmo a receber ofertas oficiais para deixar o clube do Morumbi, mas recusou as mesmas porque queria mais oportunidades no time. Sempre se mostrou feliz aqui e com vontade de ganhar uma sequência no time titular, o que conseguiu esse ano, né? E vem bem, é o artilheiro do time na temporada com 11 gols. O Luciano tem 9, é o vice-artilheiro. Pensando em fazer grana, o São Paulo pode sim vender André Silva na próxima janela. Udinese e Schalke 04 demonstraram interesse no atacante. Outros clubes também europeus estão de olho em André Silva, né? Inclusive, segundo o jornalista Valentin Furlan, André Silva recusou uma proposta de um clube dos Emirados Árabes. Ali é pra ganhar uma grana boa, viu? A oferta não chegou diretamente à mesa do tricolor, foi apenas para os empresários do atleta que prontamente, muito provavelmente a pedido do próprio jogador, foi recusar a proposta, né? Mesmo que o São Paulo venda o André Silva, o tricolor não descarta repor o setor, mas neste caso seria uma contratação por empréstimo apenas, tá, rapaziada? Enfim, você venderia André Silva no mercado ou acha que ele pode ser útil para o elenco? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que o São Paulo pagou quase 20 milhões de reais por ele para contratá-lo em definitivo junto ao Vitória de Guimarães, né? Quando o Igor Vinícius estava negociando com o Corinthians, parte da torcida pediu uma troca, Vinícius indo para lá e o Igor Coronado vindo para o São Paulo, né? O negócio por Igor Vinícius no Corinthians acabou não avançando pela negativa absurda por parte da torcida do rival sem cor, e agora o Igor está no Santos. Enquanto isso, Igor Coronado está de saída do rival sem cor, com uma dívida de mais de 10 milhões de reais com o atleta. O Corinthians rescindiu o contrato de Igor Coronado, oficial. O meia de 32 anos agora está livre no mercado para assinar de graça com qualquer clube, tá? O São Paulo está no mercado em busca de um novo camisa 10, de um meia armador, né? Eu venho falando para vocês isso aqui já há um bom tempo. A diretoria quer esse camisa 10 para o restante da temporada, vê como uma necessidade. Igor Coronado já esteve na mira do São Paulo alguns anos atrás. Agora, com o jogador livre, não seria interessante, sei lá, ao menos tentar? Comente aqui a sua opinião. Não precisa oferecer um salário de 2 milhões de reais para ele como o Corinthians fez. Seria uma loucura, inclusive, né? Até mesmo no futebol brasileiro ninguém vai pagar isso por ele agora. Mas se ele pedir um salário dentro do teto do clube, você aceitaria Igor Coronado no São Paulo? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Não estou falando aqui que o São Paulo quer ou está negociando com o jogador. Estou apenas aqui dando uma sugestão de um jogador que esteve na mira do tricolor outrora, né? O São Paulo teve interesse. Enfim, comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Antes, rapaziada, de finalizar o vídeo, olha esse vídeo aqui que está viralizando nas redes sociais. Presidente, sob a sua condução, o São Paulo voltou ao lugar onde sempre pertenceu. Entre os maiores do Brasil. Sua entrega, sua fé, sua coragem inspiraram a retomada. Obrigado por sonhar grande. Obrigado por fazer acontecer. As marcas voltaram a acreditar. O Morumbi voltou a pulsar. A gestão atual não entregou apenas títulos. Entregou estrutura, visão, futuro. A obra do Córrego Antonino é um símbolo vivo disso. O sócio voltou a viver o clube. Voltamos a viver o São Paulo. E agora celebramos esse novo tempo com a maior festa junina da história do Morumbi. Tricolor, campeão de tudo. Tricolor, gigante por natureza. Viva São Paulo! Viva o Morumbi! Viva essa gestão! Arraial Tricolor 2025. Legal! Comente aqui abaixo o que você acha, um negócio assim, vergonha alheia, né? Viva essa gestão, uma gestão ali que colocou o São Paulo com uma dívida de quase 1 bilhão ou mais de 1 bilhão de reais. Uma gestão que faz o São Paulo ter um déficit recorde de mais de 287 milhões de reais. Uma gestão que está vendendo a molecada a preço de banana. Uma gestão que não tem transparência nenhuma com o seu torcedor, que promete e nunca faz. Uma gestão que quando o time está perdendo alguns jogos, numa crise, o presidente, os diretores somem, não dão entrevista mais, não posta nem nada nas redes sociais. Uma gestão covarde, mas viva essa gestão. Ah, pelo amor de Deus, que vergonha, hein, Casares, que vergonha. Enfim, obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Forte abraço, até o próximo vídeo. Fui, é nóis. Neste sábado teve o treino
mais uma vez aí de intertemporada. O Crespo aproveitou ali para fazer alguns trabalhos, inclusive já fez uma segunda etapa no campo, onde ele fez ali um trabalho em campo reduzido com posse de bola, então ele já mostrando ali como é que ele pensa para esse time, quando esse time estiver a bola, os passos que tem que dar, as aberturas, a compactação, o que ele quer para esse time já está começando a ser moldado junto com o elenco. Anteriormente, a preparação física, ele fez um trabalho físico ali com a preparação, fez tudo bonitinho, uma carga um pouco até mais intensa já, do jeito que o Crespo sempre gostou das suas equipes. E aí a segunda etapa foi essa parte do campo onde a equipe treinou, separou em grupos o time, e aí já começou ali a fazer algumas atividades de posse de bola, ele mostrando quem ele quer que seja o condutor de bola, como é que ele quer esse espaço, se é mais vertical, se é um pouco mais na paciência, enfim. É o Crespo já aos poucos moldando e mostrando basicamente como ele quer esse time para a sequência da temporada. Bora trazer informações de São Paulo, bora falar mais sobre alguns bastidores. Igor Vinícius não deve ser mais jogador de São Paulo ainda neste domingo, isso porque o jogador já viajou para a Baixada Santista, já esteve no CT lá do Peixe e já fez todos os exames médicos, aí agora só está restando aí os resultados desses exames e as partes burocráticas para ele assinar esse contrato com o Santos. Ele só vai assinar a rescisão com o São Paulo quando realmente ele estiver com esses exames médicos com o Santos bonitinho. Quando tiver esse aval, vai cair a rescisão do Igor Vinícius com o São Paulo no bid, e aí logo em seguida ele vai como agente livre para o Santos. Então é dessa forma que a negociação aconteceu. Então, primeiro vai vir a rescisão do Igor Vinícius com o São Paulo, e essa rescisão deve sair ainda no mais tardar na segunda-feira, e aí depois ele vai ser anunciado como novo reforço do Santos, ele que já estava em estágio final da recuperação da lombalgia, foi um dos atletas que não se reapresentou com o elenco do São Paulo, tudo por conta já dessa negociação que ele tinha com o Santos Futebol Clube. O São Paulo termina essa passagem do Igor Vinícius com 20% dos direitos. Antes, o São Paulo tinha 50% dos direitos do Igor Vinícius, então ele cede 30% para a liberação gratuita neste momento. O São Paulo não vai receber absolutamente nenhum centavo dessa saída do Igor Vinícius, mas vai manter ali 20%, pensando, quem sabe, numa venda futura, vai que ele se destaque no Santos, apareça uma proposta de alguma outra equipe de compra, e aí o São Paulo teria 20% dessa quantia. A saída do Igor Vinícius é comemorada porque é um jogador que tinha perdido espaço já com o Zubeldia, que a diretoria entendia que não fazia parte dos planos deste momento e que vai abrir espaço não só na folha salarial, mas no elenco para as subidas de Mike e Ângelo. Mike ainda vai precisar se recuperar de contusão e o Ângelo precisará ser usado para o São Paulo bater a meta ali que tem de 20 minutos que ele tem como atleta profissional. Então aí, nas próximas horas, no mais tardar nos próximos dias aí, já deve ser sacramentada aí a rescisão contratual de Igor Vinícius. Fim. Luan, no São Paulo, ele será utilizado pelo técnico Hernan Crespo. O que a diretoria do São Paulo pensa sobre o atleta? Para destrinchar aqui alguns pontos importantes. O primeiro ponto é que o Luan estava treinando em separado até ele voltar a ser uma peça que poderia ser utilizada pelo técnico Zubeldia. Só que aí a gente vai checar, a gente vai apurar, vai entender algumas situações, meio que diretoria e Zubeldia entraram em um consenso para o Luan treinar com o grupo, para a valorização do Luan, para que ele pudesse ser negociado. A ideia inicial da diretoria era, vamos falar a grosso modo, Zubeldia, Luan vai treinar aí com você agora, caso você queira utilizar, beleza, mas se você não quiser utilizar, deixa ele treinando aí, porque ele pelo menos vira uma peça do grupo e o mercado entende que não é um jogador que está afastado. Porque o Luan, ele teve uma boa passagem no Vitória, mas o Vitória, por questões financeiras, não quis adquirir em definitivo. Ele volta, ele teve até algumas sondagens, até propostas, inclusive Remo, CRB, teve algumas equipes que sondaram realmente a sua situação, mas o Luan não quis também abrir conversas com essas equipes. Ele queria realmente uma oportunidade no São Paulo, só que a diretoria não queria contar com o atleta naquele momento e por isso o afastou. Ele retorna, treina, mas mesmo assim, mesmo se dedicando, perdendo peso, ganhando massa, fazendo tudo direitinho, realmente meio que numa situação de emergencial, tipo, pedindo, quase que implorando, mas não com palavras, mas nos treinamentos, trabalhando duro, no trabalho, mostrando, implorando por uma oportunidade, ele não teve com o Zubeldia.
E aí a diretoria, essa reintegração foi para que o atleta não se desvalorizasse, para que continuasse chegando uma boa proposta, para que o São Paulo pudesse abrir espaço na folha salarial com uma possibilidade de saída do Luan. Mas agora até a diretoria já muda o discurso. Num plano inicial ainda assim há essa possibilidade de uma negociação do Luan, só que agora com o Crespo existe até uma certa ideia de que o Crespo pode acabar recuperando o jogador, porque a última grande passagem do Luan com a camisa do São Paulo foi justamente sob o comando do Crespo. Então agora essa ideia de negociação, ela ainda existe, mas unindo também um sentimento de esperança de que o Crespo pode acabar recuperando o volante. O Luan foi peça crucial naquele título paulista de 2021, ele tem a identificação que ele tem com o clube, além da sua passagem na base, foi muito por conta daquela campanha, então há uma ideia de que tipo, olha, temos dois caminhos agora. O primeiro, aquele caminho, a gente só tinha um caminho único, que era ele treinar aqui com o grupo para chegar uma proposta para ele ir embora e abrir espaço na folha salarial. Agora temos dois caminhos. Agora tem um outro caminho do Crespo conseguir recuperar o atleta. Então, ele vai continuar trabalhando, vai demonstrar vontade nos treinamentos, vai ficar muito na análise do Crespo. Se o Crespo entender e falar, olha, tá treinando bem, vai ter uma chance, vai jogar comigo, ele continua no grupo. Agora, se mesmo assim o Crespo entender que não, ó, tem outros atletas atrás, o Luan tá atrás de vários deles, então é melhor realmente uma negociação nesse sentido. Então, ó, tic-tac pro Luan, depende dele. Eu, de coração, acredito que o Luan possa ser uma peça útil no elenco. Talvez ele possa não ser aquele Luan que a gente já viu um dia, mas pelo menos uma peça útil no elenco, acredito que ele possa ser. Não sei vocês, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Pra gente fechar o vídeo de hoje, e o Juan, o São Paulo desistiu da sua contratação? Como é que tá esse cenário? A resposta é não. Do que eu tenho de informação, ainda existe esperança até o fim desta semana para a permanência do Juan. É verdade, é difícil, a gente sabe. Eu tenho falado para vocês que a situação não é das mais simples, o Sassuolo tem batido o pé em não liberar o atleta, mas o São Paulo ainda tem uma tentativa neste fim de semana para conseguir essa liberação, e aí na segunda-feira já vai ter uma resposta definitiva, e aí a tendência, tá? Hoje, todo mundo ali do São Paulo trabalha com a possibilidade, infelizmente, na visão da diretoria, de não conseguir a permanência do Juan Tressoldi. Inclusive o São Paulo já está vendo outras possibilidades, não só no mercado, mas também nas categorias de base, para ver o que pode ser feito, e o Crespo vai ajudar muito nessa escolha. Só que hoje existe um pessimismo da parte da diretoria do São Paulo de realmente conseguir a permanência do Juan, muito por conta das divergências que tem com o Sassuolo. Primeiro que a relação com o Sassuolo não foi das melhores, porque o São Paulo acabou atrasando, teve a intimação na FIFA para o pagamento, tem essa questão da renovação de contrato também, tem a questão do Sassuolo divergir em algumas opiniões em relação ao tratamento do Juan. Enfim, o relacionamento, as conversas entre São Paulo e Sassuolo não foram tão amigáveis nesse sentido. Então, inclusive, a entrada do Júlio Casares nessa negociação junto ao Rui Costa foi justamente para tentar dar uma baixada aí na temperatura dessas negociações. Porém, o Sassuolo segue acreditando que o São Paulo tem que renovar o empréstimo com obrigação de compra. E o São Paulo quer um empréstimo com opção de compra, e que essa obrigação de compra se torne obrigação caso ele bata algumas metas, e principalmente as metas estipuladas no contrato seriam aqueles de jogar uma média de 50% dos jogos por 45 minutos, em média. Então é mais ou menos esse cenário, acredito eu, pelo que a gente está conversando. Vai precisar, para o Juan continuar, vai precisar de uma boa reviravolta neste fim de semana para que o São Paulo permaneça com o seu zagueiro, e se não conseguir permanecer, é bem provável que o São Paulo vá ao mercado em busca de uma nova peça. Combinado?